Graças a Deus que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, guie a sua vida, a minha, a nossa vida, as nossas vidas, no dia de hoje, para a glória do Filho dele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Todo-Poderoso, seja cheio do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, eu recebo e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu estava imaginando, pensando sobre a ordem que Jesus deu para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus fiéis, os que se entregam a Ele de corpo, alma e espírito. Ele disse assim para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é função nossa, os seguidores, os discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quer dizer, você não tem que ser um pastor, uma pastora, um bispo. Você não tem que ser uma obreira, um obreiro. Você não tem que ser uma pessoa vestida de oficial da igreja para obedecer à ordem do Senhor Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, qualquer lugar. Todo mundo quer dizer o mundo inteiro. O mundo inteiro. Não vai haver lugar onde você esteja impedido de falar, de anunciar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas do reino de Deus. Então, se você estiver no seu trabalho, ali é o seu mundo. Se você estiver na sua escola, ali será o seu mundo. Se você estiver em casa, o seu mundo. Onde quer que você estiver, ali é o local para você pregar o Evangelho. Agora, essa é a obrigação nossa, pregar o Evangelho, falar do Evangelho, do reino de Deus. Agora, a responsabilidade de convencer as pessoas com o Evangelho que nós anunciamos é do Espírito Santo. Ele é que faz o resto. Nós temos apenas que falar. Nós temos apenas que tocar a trombeta. Agora, aqueles que vão ser salvos, isso vai depender do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em convencer. E ele sabe a quem vai convencer. E ele decide quem vai convencer. Mas uma coisa é certa. A nossa obrigação, a obrigação dos seguidores do Senhor Jesus é pregar o Evangelho. Porque imagine você tem uma colega, um colega de trabalho que não vai à igreja, até uma pessoa que é completamente avessa às coisas da fé. Então essa pessoa não vai à igreja nenhuma, ela não tem religião. Talvez nem creia em Deus. Mas
Você está perto dela. Quem você acha que Deus quer usar para chegar a essa pessoa e convencê-la da verdade? É o Espírito Santo que convence. Porém, o Espírito Santo só convence aqueles que ouvem a palavra. Porque se a pessoa não ouvir a palavra, como é que ele vai convencer? Não é verdade? Então, aquela pessoa incrédula, ateia, essa pessoa não tem ninguém que chegue até ela a não ser você. Os membros da igreja, o pastor, o bispo, a esposa, os obreiros, enfim. Ninguém chega a essa pessoa, só você. Só você trabalha com ela todo santo dia. Agora, é importante que você saiba uma coisa, amiga e amigo ouvinte, que você não tem que pregar doutrinas. Você não tem que levar doutrina. Jesus não mandou pregar doutrina, ele mandou pregar o evangelho. O evangelho são boas novas. O evangelho é esperança, é fé. Tem nada de doutrina, você não tem nada que falar de sábado, você não tem nada que falar, não, você tem que fazer isso, você tem que se batizar, você tem que fazer aquilo. Nada disso. Você tem que falar aquilo que Jesus te deu, que é o evangelho, as boas novas. Poxa, eu estava perdido. Alguém me falou que havia saída, solução para mim. É como o pastor nosso chegou numa prisão e lá estavam aqueles brutamontes violentos, com cara pintada, todo marcados de tatuagem e tal. Aqueles homens com expressão furiosa. Quando o pastor começou a falar do amor de Deus, do perdão, que Deus remove a pessoa do último lugar, do derradeiro lugar para o primeiro, então nasceu naquela gente uma esperança, uma fé. E eles começaram a lacrimejar, seus olhos começaram a lacrimejar. Quer dizer, eles estão acostumados a conviver com o ódio, com a morte, com a vingança. E quando alguém chega com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que vem do alto, então reacende no coração deles aquela esperança. Puxa, quer dizer que há chance para mim. Eu estou aqui neste lugar ermo. Eu estou nesse último lugar da minha vida. Mas Deus quer me tirar daqui, quer me colocar em primeiro lugar. Então, quando você chega com essa mensagem evangelística de esperança, de fé, então as pessoas abrem o coração, elas recebem o evangelho e o Espírito Santo então vem convencê-las e então elas vêm se arrepender, elas vêm mudar de vida. É assim que funciona, minha amiga, meu amigo ouvinte. O evangelho não é doutrina, o evangelho é salvação e salvação de almas. E o Espírito Santo quer usar você. Você foi batizada com o Espírito Santo, ou você ainda não foi batizada com o Espírito Santo, mas isso não a impede de falar do Deus que um dia mudou a sua vida. Não é verdade? Você não fica impedido de falar para o seu amigo, sua amiga, o vizinho, o conhecido, as pessoas do seu relacionamento a respeito da fé cristã, da fé que salva, não das doutrinas, Você não vai para apontar o dedo, você é pecador, você fez isso, você faz aquilo, nada. E se você for fazer isso, é melhor você não falar nada, fica calado, fala nada. Agora, se você vai
com a mensagem de salvação, com a mensagem de amor, uma mensagem de compaixão, aí, minha amiga, as coisas mudam. Aí as coisas mudam. Porque o Espírito Santo vai usar os seus lábios para chegar ao coração daquelas pessoas. Ainda que elas sejam as mais céticas deste mundo, as mais incrédulas desse mundo, não importa. A partir do momento que você estende a mão para falar do amor de Deus, da salvação, aí já era para Satanás. Agora, o grande problema é que a maioria das pessoas tentam ser juízes. Ao invés de salvar, elas querem já impor, julgar, e aí fica difícil realmente. Então, por favor, minha amiga, meu amigo, você que quer ser usado pelo Espírito Santo, siga esse conselho aqui de Jesus. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, não importa quem é essa criatura, não importa se essa criatura é bandida ou mocinho, não importa se essa criatura é homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, não importa se essa criatura é o que é, não interessa se ela é ladra, se ela é assaltante, se ela fez isso, fez aquilo, não importa, isso aí são outros 500. Você tem que fazer o seguinte: estender a sua mão para os que estão caídos. Por exemplo, um trabalho feito dentro de um presídio, quando as pessoas estão desesperadas, estão desanimadas, estão aflitas, estão de castigo não sei quanto tempo, e nem sabem se vão sair dali. É ou não é? Porque às vezes o presídio se torna uma cela da morte. E a pessoa não sai mais dali, a não ser dentro de um caixão. Então, quando você chega num lugar onde não há esperança, onde não há fé, onde só existe ódio, vingança, sentimento de vingança, crueldade, quer dizer que ninguém é de ninguém, e você chega com a esperança, você estende a sua mão para levar uma palavra de conforto, de salvação, é óbvio que o Espírito Santo vai usá-la e vai fazer algo maravilhoso, vai fazer brilhar a sua luz dentro daquela prisão. Porque é como está escrito, que a luz penetrou e as trevas se dissiparam. Então, quando você leva esperança, quando você leva fé, quando você leva às pessoas uma palavra de conforto, aí a coisa muda e Deus faz o milagre. Pode ser o coração mais duro desse mundo, mas ele não aguenta, não suporta quando a palavra de Deus, que é cheia de ternura, cheia de carinho, cheia de amor, compaixão, chega a esse coração e essa pessoa se converte. Então, o trabalho dentro dos presídios é capaz de fazer algo extraordinário, justamente porque não se leva doutrina, mas se leva o evangelho, as boas novas do reino de Deus. E aí sim, Jesus conclui dizendo assim: quem crer no evangelho, obviamente, quem crer no evangelho e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Bem, isso aí são outros 500. Quem crê, a gente vai cuidar dos que creem. A gente cuida dos que creem. Quem crê, chega para cá, vou batizar você. Seja batizado, então batiza nas águas, enfim, faz o trabalho. E o mais, deixa que o Espírito Santo vai fazer. E Jesus diz, acrescenta, e estes sinais seguirão aos que creem. Olha só os sinais que seguirão aos que creem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Só impor as mãos sobre eles, sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisa nem orar. Só impor a mão. Acabou. Coloque a mão e deixe o resto com o Espírito Santo. Esse é o trabalho básico do Espírito Santo através daqueles que se dizem servos, que se dizem discípulos, que se dizem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é verdade. Quem vai intentar ou quem tentará acusação contra aqueles que foram justificados, eleitos, chamados e escolhidos pelo Todo-Poderoso? Aliás, diga-se de passagem que aqueles que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, estes prevalecerão por toda a eternidade. E adiantará alguém acusá-los? Adiantará alguma difamação para com aqueles que foram eleitos por Deus? Não é bacana isso? Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, por acaso tem sido difamada, ou perseguida, ou injustiçada, enfim, há gente implacável que quer destruir você, né? Mas se você foi eleito pelo Senhor Jesus, se você foi chamado, escolhida por Ele, então, o que se pode fazer? O que se pode fazer para destruir você? Nada, absolutamente nada. Se o Senhor da glória é com você, então, que adianta as acusações contra você? Não adiantam nada. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, aliás, eu queria até fortalecer aqui o convite, porque neste domingo, às 6 da tarde, ao cair da tarde, 6 horas da tarde, nós temos o estudo do Apocalipse. Inclusive, nós estaremos estudando, meditando sobre o livro selado com 7 selos. O livro escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. E esse livro do Apocalipse é diferente. Esse livro não é o livro da vida. Não é o livro da vida. Ele fala das coisas que vão acontecer. Com a abertura desse livro, então começam a acontecer as coisas que estão previstas para acontecerem neste mundo sob o reinado do anticristo. Então, neste domingo, nós estaremos trabalhando em cima disso. E você poderá participar em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos dar para vocês uma folha com esse estudo para você acompanhar, para que você possa depois meditar na sua casa, ler depois, ficar mais ciente do que Deus tem reservado para aqueles que o amam e para aqueles que o desprezam. Então, se você é uma pessoa que o ama, então você vai ver o que está reservado para você de bem. Se você é uma pessoa que o despreza, esse livro selado vai mostrar o que espera para os que desprezam o Senhor. Neste domingo, ao cair da tarde, 18 horas, às 6 da tarde, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E agora, nós vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E vamos ver a mudança da vida dessas pessoas. Ouça com atenção esses testemunhos. Meu nome é Cristiane, eu tenho 30 anos e
eu vivia uma vida muito triste, era uma pessoa muito insegura, eu tinha muitos conflitos internos, né? E isso se exteriorizava para o meu meio, né? Então, eu vivia a base, né? Para mim, a felicidade estava sempre em coisas e pessoas. Então, eu focava, toda a minha vida era baseada no que os outros pensavam, no que os outros achavam. E além disso, eu também era uma pessoa muito vingativa. Então, quando uma pessoa fazia algo para mim, eu queria retribuir com o mal para ela. Então, eu queria fazer algo pior do que ela fez para mim. Aí veio o convite, né, de buscar o Espírito Santo para ser uma nova pessoa. E eu desejei o Espírito Santo ardentemente na minha vida. Eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. E abdiquei de amizades, de tudo que me separava de Deus, que tudo que impedia desse relacionamento com Deus, para buscar o Espírito Santo. E essa felicidade verdadeira veio quando eu me envolvi mais com Deus. Eu lia mais os blogs, né, as mídias relacionadas à mídia com Deus. E os lazeres, tudo, eu abdiquei tudo para poder focar mais no meu desenvolvimento da minha fé. Hoje eu sou uma pessoa segura, né? Não preciso de opiniões das outras pessoas, de pensamentos. O que eu penso em agradar a Deus, isso é mais importante. Ele me dá o discernimento para eu saber exatamente como agir, como proceder no momento certo. A força, né, a capacidade de perdoar a pessoa que me fez mal, a capacidade de não retribuir com o mal, mas sim com o bem, isso tudo foi através do Espírito Santo. Hoje eu tenho felicidade de fato. A felicidade que eu buscava antes, hoje ela é real, verdadeira. Sou realizada, todos os meus conflitos internos, todos os meus traumas do passado, tudo que eu carregava de negativo na minha vida, isso foi eliminado. Meu nome é Eliane, eu tenho 38 anos e eu fui uma jovem muito depressiva, né? Muito frustrada, eu não tinha autoestima, eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Durante o dia eu era uma pessoa até bacana, eu era simpática com as pessoas, tentava me dar bem com todo mundo. Mas chegava em casa, no íntimo do meu quarto, eu chorava muito, eu não conseguia dormir e vinham pensamentos negativos. E cheguei ao ponto de, uma certa ocasião, pensar em dar cabo da minha vida. Cheguei ao ponto de ter vícios, inclusive para ver se aquilo me preenchia de alguma forma. Tentei relutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos. Cheguei a estudar, a tentar ter uma profissão, um êxito profissional. Eu procurei em diversos lugares, onde me diziam que tinha solução, uma receita, uma fórmula, eu ia atrás. Eu não tinha um norte para a minha vida. Até que um dia, por um convite, eu fui muito resistente, não queria ir para a igreja, porque eu tinha um certo preconceito, que eu também não sei de onde venho, porque eu não conhecia o trabalho, né? Mas eu falei, vou tentar, vou fazer uma última tentativa. Para mim, naquele momento, foi a última porta. Aí eu vi o resultado nas outras pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, eu usei a minha razão. Falei, se funcionou para tanta gente, por que para mim não vai funcionar? Então eu vou ver o que eles fazem, tentar fazer da mesma forma para ver se eu consigo mudar a minha vida. E aos poucos eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, fui participando das reuniões, né? Fui me dedicando e assim, gradativamente minha vida foi transformando. Meus pensamentos, aqueles pensamentos negativos, pensamento de olhar para as pessoas e não gostar das pessoas também, que eu tinha muito, foi mudando. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, amor por mim mesma, mas tinha algo mais que me faltava, né? Então eu me abdiquei de tudo e foquei realmente na busca do Espírito Santo. E eu lembro que um dia no trânsito mesmo, durante uma oração, foi uma coisa assim inexplicável. Num domingo, pela manhã, eu fui à igreja e nesse dia assim foi como se tivesse só eu e Deus. E desde então assim, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Eu me aproximei mais dele, eu me dedico mais a ele. Não importa a situação que eu estiver passando,
Pelo contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu me aproximo mais dele. O meu relacionamento é mais estreito com Deus, porque eu sei que só Ele pode me ajudar. Ele me protege, Ele cuida de mim. Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada, tenho um excelente, maravilhoso casamento, tenho uma vida abençoada, uma saúde perfeita, a família. E o mais importante, que assim, tudo isso que eu tenho não se compara ao que eu recebi, é o Espírito Santo. É uma riqueza interior que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.